Fala pessoal, meu nome é Shinahan Bulcão, esse é o Me Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer para vocês alguns livros que você consegue terminar em um fim de semana, sem forçar. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber coisa nova 2 vezes por semana e manda o nosso conteúdo para o máximo de pessoas que gostam de literatura que você conheça. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, é só seguir no Instagram, @me acabei de ler. E claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser uma banheira de porcelana ou sais de banho, usa o link do canal, ele está na descrição do vídeo. Eu recebo uma pequena comissão, como se eu fosse um vendedor sendo comissionado. Pessoal, eu entendo que algumas pessoas só tem um fim de semana para ler, às vezes nem isso. Então eu trouxe aqui alguns livros que cabem direitinho, confortavelmente em um fim de semana de leitura. Porque o que mais tem é isso, gente que fala: Shinahan, eu não consigo ler durante a semana. Então eu trouxe aqui livros com histórias que você fecha dentro de um sábado e um domingo. Não estou colocando parâmetro pessoas que trabalham com literatura ou pessoas que leem o tempo inteiro, leem em grandes quantidades. Estou colocando aqui pessoas com ritmo de leitura normal. Então vamos lá, vamos começar, que tem bastante livro para falar aqui. O primeiro que eu tenho aqui é de um dos grandes mestres da literatura, o rei do horror, do Stephen King, que é Joyland, com 238 páginas. Esse de todos que eu trouxe aqui é o que tem um ritmo mais puxado, porque são 238 páginas. Mas ele é um livro que dá para fazer tranquilamente. Temos aqui um jovem que vai trabalhar num parque de verão, um parque de diversão completo que existe nos Estados Unidos, isso de ser sazonal. Ele vai trabalhar nesse parque que funciona durante o verão, nas férias da faculdade, depois de um desencanto amoroso. E nisso ele vai trabalhar num parque onde ocorreu um assassinato. E diz a lenda que o trem fantasma ainda é assombrado pela alma da pessoa que foi morta lá. Nisso temos todas as coisas que o King costuma trazer. Um pouco de horror, um pouco de romance, um pouco de drama. Do jeito que só ele faz. Bem rapidinho, bem curto, bem dinâmico. O próximo que eu tenho aqui é um livro de contos de fantasia. O que é melhor ainda, porque se você quiser jogar para outro fim de semana, você também pode, já que as histórias se fecham em si mesmas. Eu estou falando de Muito Tempo Nenhum. Ele foi escrito pelo Bruno Nepo, Francisco Barbosa, Jaeci Oliveira, Ni Ramos e T.S. Dantas. É um livro de contos de fantasia brasileiros e alguns desses contos com uma pegada bem brasileira, com raízes, por exemplo, na cultura tupi-guarani. Isso por si só já vale a leitura, porque tem presença brasileira na fantasia, com a nossa própria cultura, com as nossas próprias similaridades. Só que ele é também um livro curto. São 211 páginas divididas em 5 contos. Eles são completamente diferentes entre si, ou seja, os estímulos são super diferentes. Cada um traz um estímulo diferente para o leitor, com pegadas e referências diferentes. Rápido, fácil, contos, fantasia, tá tudo aqui. O próximo que eu tenho aqui é um dos grandes sucessos brasileiros dos últimos 2 anos, 2021 e 2022. Eu estou falando de Tudo é Rio, da Carla Madeira, um dos meus favoritos de 2022. É um livro que pode se discutir muito bem o final e faz sentido a discussão. É uma discussão saudável, é uma discussão necessária, mas é um livro que tem uma escrita... Eu não tenho nem como descrever essa escrita. É das melhores que eu já vi. Você se vê naquela ruela do interior do seu estado, onde tem aquela igreja com aquelas carolas e a comunidade que se reúne ao redor dessas carolas, e com isso realmente é muito similar ao que a gente vê aqui no Brasil. É muito local, é uma coisa muito da nossa cultura. Nenhum outro país poderia escrever esse livro. Poderiam haver similaridades, mas o jeito que a Carla Madeira consegue fazer o brasileiro se ver dentro da história é muito único. E mais uma vez, um livro muito fino. São 206 páginas. Dos 3 que eu mostrei até agora, é o menor. E assim, você entende que você vai ser sugado por esse livro no primeiro parágrafo. É um negócio muito impressionante. Gente, experimentem, tá? E esse aqui tem 200 e poucas páginas, mas é o tipo de livro que, dependendo do gosto do leitor se casar, ele vai em um dia. Sério. O próximo que eu tenho aqui é Querida Combine, da Sayaka Murata.
Neste livro de apenas 148 páginas, nós acompanhamos Keiko, uma mulher com uma visão de mundo completamente diferente que gosta de trabalhar em combine. Combine é como se fosse nosso posto de conveniência. Pequenos mercadinhos assim onde se vende absolutamente tudo. E o que é um grande paradigma no Japão, que é uma mulher adulta, solteira, trabalhando dentro de uma combine, para Keiko é o ideal. Ela gosta da organização, ela gosta de como as coisas funcionam, ela tem uma visão de mundo super especial e muito única dela. Uma visão de mundo que vale a pena ler para você entender como ela funciona e acompanhar essa história super interessante, super diferente, do outro lado do mundo e, mais uma vez, algo muito local. E eu gosto dessas histórias super locais, tem algo diferente a acrescentar pra gente. E aqui tem isso. O outro que eu trouxe aqui agora é uma grandiosíssima farofa. Ele é entretenimento, isso ninguém pode negar. Eu estou falando de Ele, Quando Ryan Conheceu James, de Elle Kennedy e Sarina Bowen. Este é um livro hot, ou seja, uma literatura safada, como eu já ouvi falar uma vez e eu adorei esse termo. Temos aqui dois jogadores de hóquei no gelo que se conhecem desde pequenos. Um se entende como heterossexual, o outro sempre se entendeu como um homem gay. E as coisas ficam um pouco misturadas no meio da história. E o resto vocês têm que ler para entender. Hot por si só é uma leitura muito fácil, muito dinâmica, muito rápida, porque tem diversos tipos de ação, digamos assim. Fora que é um romance, romances normalmente são fáceis de ler. Romances normalmente tomam pouco tempo porque o leitor se envolve bastante. E aqui tem os dois. E eu tenho meus poréns com ele, só que ele é tão farofa gostosa de ler que eu já me peguei pensando em ler o segundo. E eu sou bem chato para ler continuações. Então, né? Alguma coisa aí tem. O próximo que eu tenho aqui é um clássico brasileiro de apenas, gente, 104 páginas. Clássico brasileiro atemporal de 104 páginas. Eu estou falando de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu li esse livro no ensino médio, eu amei esse livro no ensino médio, eu reli, eu continuei amando. Nós temos aqui a história de uma família brasileira nordestina ali do sertão. Temos o próprio sertão como um personagem muito presente aqui. E a família que interage com esse personagem diferente, que é o próprio sertão, e como ela depende e como ela se movimenta dependendo de como este personagem age, digamos assim. Ele retrata muito bem o que muita gente passa, ele te pega, algumas cenas são bem doloridas. Se você ler aberto, com sensibilidade disponível para o livro, você vai aproveitar muito. E mais uma vez, 104 páginas. É uma coisa que você consegue ler às vezes em um dia com tranquilidade. O próximo que eu tenho aqui já foi bastante falado nesse último ano, que é O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula K. Le Guin. Temos aqui, gente, fantasia clássica, sabe? Fantasia de estrada, de jornada. Jornada do Herói, o ABC, tá aqui nesse livro. É quase um ponto inicial da fantasia, sabe? Como ela começou. É tudo muito simples, muito cru, mas muito fácil, muito gostoso, muito aproximável. A jornada deste feiticeiro, seu desenvolvimento e a sua estrada, a sua jornada para corrigir coisas que a sua própria vaidade gerou. Problemas que a sua própria vaidade gerou. É um livro que eu amei justamente pela sua simplicidade. Sabe, é quase um livro saudosista, só que ele não é saudosista, porque ele é um dos clássicos da fantasia. E, tipo, deixa eu dizer uma coisa aqui. No meio disso tudo, nessa edição maravilhosa que tá na minha mão, 194 páginas. De Shonanju, temos aqui Kim Jong, nascido em 1982, com 172 páginas. Neste livro nós acompanhamos a história de uma mulher que nasceu em 1982, numa família coreana, e como é crescer nos dias de hoje, tentar ter uma vida profissional para mulheres nos dias de hoje, na Coreia, um país desenvolvido. E vemos por fatos e mais fatos, e acontecimentos e mais acontecimentos durante toda a história de vida dessa mulher, dentro do trabalho, dentro dos estudos, dentro da própria maternidade, dentro da família, como é essa vida dessa mulher sul-coreana. Em alguns momentos, inclusive, é uma sociedade que critica e impede o desenvolvimento da mulher muito mais que o Brasil, por exemplo.
E mais uma vez, um ponto de vista muito local, de um lugar muito específico que é a Coreia. É um livro que não poderia ser escrito sobre nenhum outro país pelo conjunto de características que temos aqui. O próximo que temos aqui é O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu amo esse livro. Este é um livro com menos de 100 páginas, que deve ser lido do prefácio ao pós-fácio, porque os dois, eles fazem o livro ir de um 4 para um 5 estrelas, sabe como é? Aquele prefácio e pós-fácio que amarram o livro de uma forma espetacular, é esse aqui. Se você pegar esse livro para ler, não deixe de ler o prefácio e o pós-fácio. São 7 contos que se passam no mesmo vilarejo, cada um destes 7 contos com um dos príncipes do inferno nomeando eles. E claro que as coisas têm a ver, as coisas estão interligadas. E quando eu falo que tudo está interligado, é porque tudo está interligado mesmo. As coisas não acontecem na mesma linha temporal, no mesmo momento, mas todas estão interligadas de alguma forma nesses 7 contos. No primeiro conto você já fica tipo, ô louco, este livro é bom, esse livro tem uma coisinha aqui. Leiam. Gente, menos de 100 páginas, é o menor de todos. E o último que temos aqui é um dos meus queridinhos desse ano, que é Piranesi, da Susanna Clarke. Esse livro começa com uma sensação de quem sou eu, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. E aí você começa a descobrir as coisas aos poucos. Neste livro você acompanha Piranesi, que é o nosso personagem principal, que vive em um local que ele chama de A Casa. Uma coisa meio com arquitetura greco-romana, com estátuas e cercado por um grande oceano. Neste lugar só existe o próprio Piranesi, uma outra pessoa que ele chama de o outro, que ele se refere ao outro, e o próprio lugar que é a casa, que é praticamente um personagem também. E desse início de quem sou eu, onde estou, para onde vou, as coisas começam a aparecer, começam a fazer sentido, várias reviravoltas vão acontecendo, coisas vão vindo à tona, e de repente você está numa história sensacional, tensa, e que você simplesmente não consegue largar, porque o final intenso, do meio pro final, que fica tão intenso, tão louco, digamos assim, que toda a confusão inicial é muito bem paga. Sabe aquele livro que a dificuldade no início se torna tipo, uau! É esse aqui, gente. Ele é tranquilamente um dos meus favoritos do ano. Tranquilamente. E fininho. Então é isso, pessoal, estes foram os meus livros que eu trouxe aqui, os 10 que eu trouxe, que são finos, que você consegue terminar em um fim de semana. Espero ter ajudado vocês com isso. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.